Irmãos, o Evangelho de Jesus na noite nos fala sobre a paciência. Ele nos convida a sermos pacientes, a perdoarmos. Não é fácil, nos dias atuais, nós perdoarmos. Mas hoje, a bênção de Jesus nos enviou a doutrina espírita. E raciocinando com o nosso mentor, o André Luiz, nós vamos ter uma compreensão diferente com o perdão. O André Luiz nos mostra que nós somos co-criadores de células, que nós somos um educador desses microseres que constitui um veículo que nós comandamos na Terra, o nosso corpo físico, e que essa é uma missão divina. Ele nos coloca na condição de co-criador, de missionário de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que nós existimos e movemos em Deus. Ora, o nosso corpo físico, constituídos dessas células que estão sofrendo as nossas impulsões mentais para o progresso, para a transformação, que nós estamos ajudando-as a progredirem para a evolução, que elas se renovam constantemente em nosso corpo físico. E o André Luiz nos mostra que quando nós expressamos os pensamentos malévolos, esses seres se desorganizam, eles nos aceitam. Ora, são eles que constituem o nosso corpo físico. Quando nós emitimos um pensamento malévolo, eles vão se desorganizar e nós vamos gerar uma doença para nós. Então, quem de nós quiser estar bem, longe das doenças físicas, das doenças mentais, não pode pensar o mal. Pensamos em ofender um dos nossos irmãos, nós vamos causar um sofrimento para nós. Isso é a religião associada com a ciência. André Luiz nos traz uma explicação lógica da razão de perdoar. Não é fácil nós perdoarmos uma pessoa que nos agrediu, que nos ofendeu, mas se nós voltarmos à vingança, o ódio, a rebeldia, nós vamos adoecer muito mais. O nosso prejuízo será muito maior. Cada vez que nós perseguirmos aquele que nos ofendeu, nós vamos criar um problema gravíssimo para nós. Então, entendamos com a explicação da ciência que nós estamos no comando do mundo de microseres, de células. E essas células um dia chegarão na evolução máxima programada por Deus. Que esse é um trabalho divino, é um trabalho de missionário, para que nós fiquemos sem sofrer os processos doentios. Só o amor, só a nossa condução na senda amorosa que o Cristo de Deus exemplificou para nós, nos trará a saúde. Busquemos então a seguir o Mestre Jesus. E, no momento atual, é fundamental que nós entendamos e esclareçamos todos aqueles que convivem conosco que o uso das drogas desorganiza esses seres e nos coloca na percepção dos seres obsessivos do umbral, e que as drogas nos enlouquecem porque elas nos conduzem para interagir com os obsessores que nos querem o mal. Aonde nós estivermos, façamos o esclarecimento preciso de que usar droga
leva à loucura, porque nós vamos interagir com obsessores que vão nos dominar e passamos a fazer parte do umbral. É altamente necessário que nós esclareçamos os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, para evitar esse malefício que tem tanto castigado a humanidade. Que todos nós entendamos a grandeza de ser um missionário de Deus, de estar construindo um veículo físico para nós interagirmos na Terra. E quando nós chegarmos no plano espiritual, nós continuaremos no mesmo serviço. O André Luiz nos mostra que o nosso perispírito é constituído também de células que vibram em outra dimensão, que nós como espírito teremos um corpo físico e que, mesmo no mundo espiritual, os maus pensamentos, as más atitudes, nós desorganizaremos os seres que estão sobre o nosso comando e poderemos até perder o corpo físico. A vontade de usar droga não vai deixar aquelas pessoas que estão envolvidas com os tóxicos, eles continuarão naquela vontade e muitos até perdem o corpo físico. Então, meus irmãos, que o entendimento claro da grandeza que somos, que nós somos um missionário de Deus, que nós estamos construindo um veículo para navegar nos mundos felizes e que só com um veículo construído através do amor no mundo espiritual nos dará condição de navegar entre as estrelas. Então, a grandeza que Deus oferece a todos nós é gloriosa, é maravilhosa. Então vale a pena ser bom, amar, perdoar, ser resignado, aceitar as provas do dia a dia, sem querer ferir o nosso próximo e sem praticar o mal. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para que todas as nossas impulsões mentais sejam do bem, sejam amorosas e que jamais nós possamos expressar o mal que tanto nos castiga. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos. Que assim seja.